Hoje nós estamos aqui no nosso segundo podcast, né? Meu nome é Wellington Bandeira, faço parte aí do Grupo Fênix, em Indaiatuba. Hoje é o nosso segundo podcast, é um dia muito bacana, especial, que hoje o nosso convidado é o Pablo Lanza, de Itu. Vai falar um pouco sobre a experiência dele como arquiteto e os grandes desafios de trabalhar com esquadrias de alumínio. Bom, Pablo, seja bem-vindo ao nosso segundo podcast. E pode se apresentar, Pablo, pode ficar à vontade. Bom, o prazer é todo meu. Como o Wellington falou, meu nome é Pablo Lanza, sou arquiteto. Eu hoje sou o principal membro, o criador do escritório Pablo Lanza Arquitetura, que está completando aí 11 anos. Então, convivo com arquitetura desde que eu nasci praticamente. Meu pai é arquiteto também, então eu tenho arquitetura desde casa há muito tempo. Trabalho basicamente com projeto e execução de obra, então são as duas áreas de atuação no escritório, principalmente residencial, mas de diversas áreas. Já flutuei em diversos universos da arquitetura, mas hoje o nosso foco é basicamente esse. E para mim é um prazer estar aqui conversando sobre esquadria de alumínio, que é um item tão importante da execução de uma obra, de um projeto de arquitetura. Legal, Passa. Bom, Pablo, antes de começar a fazer algumas perguntas para você sobre esquadrias de alumínio, projetos, enfim, contar um pouco da nossa história, né? Como que a gente se conheceu, né? Na verdade, nós se conhecemos em 2021, já se conhecemos aí com um grande desafio, né? Nós estávamos com um projeto, você entrou em contato com nós para fazer um projeto de um Brise, né? Era um cliente seu, até se você puder falar um pouco mais. Isso aconteceu lá em 2021, né? Foi isso mesmo, foi legal, né? E agora a gente já está trabalhando tanto tempo junto, parece tanto tempo, né? Mas 3 anos e tanta coisa a gente já fez junto. Foi muito legal, porque foi uma solicitação que foi feita por um casal, né? Uma casa que a gente tinha da proteção. Basicamente era uma proteção visual que eles queriam e uma proteção solar também, né? Então um brise solar que faria essa proteção. Só que a gente tinha várias questões, várias dificuldades, inclusive, no formato do brise, na direção do giro. Então, cada uma das folhas ela tinha que abrir, né, girar de uma forma, o acesso. Então, foi legal, porque foi muito interessante. A gente discutiu diversas questões relacionadas, não a esquadria, né? É uma esquadria, mas é algo até mais complexo do que esquadria. E ficou super legal, ficou sensacional. O resultado ficou muito bom, todo mundo elogia muito. Então, acho que desde o começo foi muito bom. Legal, Pablo. Eu lembro que no nosso primeiro contato lá, né? Eu me identifico muito com o Pablo, porque eu acredito que existem arquitetos e arquitetos, né? O Pablo é um arquiteto que ele está na obra, ele tem presença na obra, tem muita noção do que está falando, né? E isso ajuda muito. Eu lembro que o primeiro contato nosso nessa obra, nós nunca tínhamos se visto, né, Pablo? E aí você olhou assim para mim e falou assim, mas você vai dar conta mesmo de fazer isso? Eu falei, vou dar conta, cara, pode deixar, deixa eu levar para casa um pouco, deixa eu desenhar, rabiscar, a gente resolve. E aí deu tudo certo, né, Pablo? Eu acho que é isso que fica, né? E hoje nós já estamos, se eu não acredito, nas minhas contas, que acho que no 3º ou 4º projeto, cara. É isso aí. Legal. Eu acho que como você falou, como eu convivo muito no mundo da obra, acaba que tem muita coisa. O que é simples, né? O que é trivial, a gente sabe que as pessoas sabem executar e tal. Mas quando é uma esquadria mais complexa, qualquer item que seja um pouco diferente do habitual, por exemplo, a gente está trabalhando já com construção civil há um tempo, sabe que não é qualquer um que faz. Então, por isso que acho que eu fiz esse questionamento. Você vai dar conta, cara? Porque isso aqui... E eu me lembro também, Wellington, não sei se você vai lembrar disso, cara, mas eu te mandei uma mensagem pro WhatsApp, foi muito engraçado, cara, porque eu fiz eu brinco lá no escritório, né, que eu sei se eu vou trabalhar com um fornecedor ou não, se ele entende minha mensagem de áudio. Porque eu tento me explicar por áudio e falo, se o cara captou, ele conseguiu imaginar tudo que eu falei, se ele conseguiu desenhar dentro da cabeça dele, porque basicamente arquitetura é desenho, né? Então, se ele conseguiu desenhar na cabeça dele tudo que eu falei,
e conseguir me responder e falar, eu acho que dá certo, né? Acho que ele vai conseguir dialogar com a gente. E eu lembro que eu mandei para você um áudio falando, olha, eu quero a esquadrilha dessa forma, desse jeito, e não sei o quê, bababá, babá, e você foi e me respondeu, assim, perfeitamente, né? Já com o desenho, já com o croquis, então, um croquis da asa lá e tal. Aí eu falei, pô, vai dar certo. Daí quando você foi lá, eu falei, e aí, vai dar conta? Vou dar conta. Muito bom. Esse começo muito bom. Legal. Tudo é assim, né? Pablo, agora, aproveitando, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, como arquiteto, nesses 11 anos que você falou que tem aí, atuando, né? Tem uma grande experiência. Qual foi o seu maior desafio em planejar a esquadrilha de alumínio para uma obra, para um projeto seu? Porque, querendo ou não, existe todo um planejamento que vem da sua empresa, né? Sim. Quando chega em nós, né? Sim. Tem todo um estudo, né? Você estudou sobre isso para saber qual o tamanho do vão, qual a melhor esquadria para aquele ambiente, o perfil do cliente, o que o cliente espera quando ele vai receber esse produto final lá na casa dele, né? Sim. Qual que é o maior desafio seu nesse planejamento que você já enfrentou até hoje? Olha, eu sempre falo que, para mim, esquadria é o item mais importante da obra, né? É claro que um projeto de arquitetura, ele envolve diversos itens, desde estrutura, estética, conceito, história, enfim. Isso é com relação a projeto. Mas com relação à execução da obra, eu acho que a esquadria é o item mais importante, mais delicado, porque ele é a relação entre o interno e o externo, que é exatamente conceitualmente, quase filosoficamente falando, para isso que uma casa serve, para você criar um ambiente interno. E a esquadria é o que faz a relação do ambiente interno com o ambiente externo. Então, eu acho que a esquadria é o item mais delicado, mais importante, mais complexo da execução de uma obra. Com relação ao planejamento, confesso que eu apanhei pra cacete, assim, já em todo esse... desde que eu comecei a trabalhar com obra, principalmente, porque esquadria é um mundo muito vasto, né? E existem diversas formas de trabalhar com esquadria, não só de alumínio, de madeira e tal, mas claro que a de alumínio é a que eu mais uso, a que eu mais gosto, principalmente por causa das vedações. Então, é fundamental falar de planejamento. Por quê? Porque quando a gente está fazendo um projeto, né, não necessariamente, principalmente no começo, por isso que eu falo que eu apanhei um pouco, no começo a gente não pensava exatamente qual tipo de esquadria, qual modelo de esquadria que a gente ia utilizar. E hoje em dia já é completamente diferente. Hoje em dia a gente já tem um caderno de desenho, de detalhe, só falando sobre esquadria. Todo mundo do escritório já sabe como que funcionam as esquadrias, quais são as linhas, né? Enfim, a gente vai falar ainda das linhas. Mas no começo a gente... e na faculdade não se fala muito disso, né? Eu fiz 3 faculdades de arquitetura e nenhuma das 3 mergulhou no universo das esquadrias, né? Eu fiz 3 porque eu me transferi 3 vezes, né? 2 vezes. E nenhuma mergulha. Então, a gente começa a fazer projeto simplesmente colocando lá uma porta de 4 folhas, 3 folhas, uma porta de giro, né? Que é o trivial. E quando a obra começa... Eu acho que a obra começa a dar um retorno, né? Porque começam a se criar problemas em cima de uma não especificação. Então, com o tempo, eu fui entendendo que é muito importante planejar qual é o tipo de esquadria, qual é o modelo de esquadria que você vai querer em cada vão, desenhar exatamente qual é o modelo, inclusive a linha. Por quê? Porque uma porta de 4 folhas, por exemplo, 4 folhas de correr, ela pode ser de diversas larguras, em termos de batente, ela pode ter diversos tipos de drenagem, ela pode ter diversos tipos de deslúvio, depende muito da linha. Então, é muito importante isso ser planejado durante o projeto. E aí, qual que é a grande dificuldade? Porque, geralmente, o projeto e a obra, eles são muito desvinculados no universo da arquitetura, né? Muitos escritórios fazem projeto e as construtoras executam. Então, geralmente, essa daí é uma decisão de obra. E esse acaba tendo um problema aí entre o projeto e a obra, porque nem sempre o projeto aceita
qualquer tipo de esquadria em obra. Então, por isso que eu acho muito importante planejar em projeto qual vai ser a esquadria, qual vai ser o modelo, e definir o máximo possível para não criar os problemas em obra. Leira. Bom, você tocou no assunto aí, pá, muito bacana. Por quê? A Fênix já faz um tempo. A Fênix, esse ano, eu acredito que a Fênix, nesse ano, ela vai completar. A Fênix Esquadrias, nesse ano, completa 18 anos. E um dos trabalhos que nós fazemos hoje lá, importante dentro da Fênix, é o trabalho de entrar em contato com o escritório de arquitetura, trazer o escritório de arquitetura dentro da Fênix, tá? Para quê? Para explorar um pouco sobre as linhas. O que a gente vê muito hoje? A gente vê muito projeto chegando para nós, né? Muitas vezes no escritório de arquitetura, ou muitas vezes até uma construtora, ou muitas vezes até o cliente final, né? Tem obras que você faz um projeto, o cliente quer tocar a obra, né? Isso é normal hoje em dia. Então é uma coisa que eu acho um pouco errado, que precisa de um profissional para direcionar. Depois eu vou até perguntar como que é a sua relação com projeto e obras. E o que a gente começou a perceber? Começamos a fazer um trabalho em campo de trazer o arquiteto dentro do nosso showroom, né? Hoje, quem atende o cliente final, o arquiteto, hoje, dentro da Fênix, são os donos, né? Ou ele é atendido por mim, ou ele é atendido pelo Jefferson, que é um dos donos da Fênix, também esquadria. Então, a gente percebe que isso melhorou muito, porque nós começamos a dar informação para os arquitetos, para o escritório de arquitetura, como que funciona a questão de linha, quais são as linhas mais adequadas para se usar, dependendo o L, o H, a largura e a altura, qual é o perfil do cliente, o que ele está buscando. Porque tem cliente que muitas vezes ele tem condição financeira para colocar um produto em algum ambiente da casa dele, uma área gourmet. Até nós temos um caso bacana num projeto seu. Ele tem uma condição bacana para colocar um produto diferenciado, não na casa inteira, que ele não precisa muitas vezes não fecha a conta. Mas muitas vezes o escritório de arquitetura não tem essa informação, não sabe qual a linha certa especificar. Resumindo um pouco a nossa conversa é essa. Qual que é o trabalho que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos trazendo o profissional dentro da nossa fábrica e explorando um pouco sobre as linhas. Hoje a Fênix ela trabalha com a linha Gold, ela trabalha com a linha Perfetta, ela trabalha com a linha Aurea System, ela trabalha com a linha Dynaglass e ela tem a linha própria, que é a linha Era, que é uma linha que nós vamos falar daqui a pouco, né? Você já conhece bem ela, você teve a oportunidade de conhecer ela a fundo aí. Mas o que a gente percebeu é isso, tá? A gente começou a trazer os profissionais para facilitar nessa especificação que vocês, com o cliente lá, antes de chegar em nós, porque o cliente chega primeiro em vocês, né? Vocês que direcionam ele, né? Então a gente percebeu que isso dá muito certo, que é o que está acontecendo com vários escritórios de arquitetura. Muitas vezes o projeto nem está finalizado, o arquiteto, o profissional está ligando para nós e perguntando, Wellington, aquela linha tal, posso especificar? Passa nessa altura? Tem vidro para isso? Quantos quilos suporta por folha? Porque daí o projeto já vem mais especificado e também facilita lá na frente. O cliente, quando ele vai sozinho, comprar o produto. Com certeza. Tá? Então é uma coisa que a gente percebeu muito e a gente já fez isso com você, né? Eu acho que essa relação, esse entendimento técnico, né, da esquadria é muito importante. Porque eu fui lá, né, visitar a sua fábrica, fui com um cliente, fui sozinho, enfim, fui entender. E o pessoal do escritório também quer visitar, enfim, eu convidei, já até marcamos. Enfim, a Maiara, eles querem sim, né, entender, porque eles sabem o quão importante é isso. E é engraçado porque isso quase que foi veio deles, sabe? Nossa, a gente precisa visitar, né? Então, você vê que a mesma necessidade que você sentiu de aproximar o especificador, né, o profissional da empresa, né, das linhas e etc., é a necessidade que a gente sente. Então, fica claro que é muito importante essa aproximação entre o fornecedor, né, a empresa de esquadria e quem está desenhando, justamente para evitar qualquer tipo de problema, né? Vai facilitar para todo mundo. E é o que você falou. No final das contas, quem vai acabar decidindo é o arquiteto, né? E tem que ser, na verdade, não o cliente. Porque, claro, o cliente ele vai avaliar com relação a custo, estética também,
mas no fim das contas, a responsabilidade técnica é do profissional que está executando a obra. Então, para evitar qualquer tipo de problema com a esquadria, eu acho que é muito importante esse conhecimento. Eu acho que a palavra-chave é essa, né? Conhecimento técnico. Conhecimento técnico, e isso, hoje em dia, a gente tem uma vasta quantidade de linhas. Então, Sim. Isso só com essa proximidade mesmo entre os profissionais, né? Legal, Pablo. Como que você vê a relação entre vocês hoje, né, escritório de arquitetura, e os fabricantes de esquadria de alumínio, tá? E eu estou fazendo uma pergunta geral, tá? Sim. Nem da Fênix. Não sei. Como que você vê essa relação hoje? Questão de suporte, questão de colaboradores que estão fazendo o trabalho, a instalação no final, né? Junto com os seus profissionais que estão ali, a construtora que foi... Como que você vê essa relação hoje entre esses dois lados? Olha, eu acho que no geral, se for falando no geral, eu não acho que é muito boa essa relação, né? Sinceramente, sendo muito sincero, bom, eu recebo, assim, toda semana, muitos fornecedores de esquadrilha, né? E-mail, WhatsApp, enfim, mas vendendo o mais do mesmo, sempre oferecendo o que já existe, né? Enfim. Existem muitas empresas. Sim. E aí o que acontece é que as empresas vendem esquadrias como se fosse uma coisa qualquer, um piso, qualquer coisa. Tudo bem, piso não é uma coisa qualquer, é um produto fechado. O piso, claro, dependendo do piso, dependendo do material em si e tal, você precisa de um acompanhamento, mas no geral não tanto. Agora, a esquadria é algo que você precisa de um acompanhamento. Então, o que eu vejo é que hoje está uma relação muito comercial, só de venda e pouco acompanhamento. Então, acho que esse é um grande problema, e por isso que a gente vê tanto problema em obra. Na verdade, a Fênix, nós vimos isso lá atrás, tá? Porque o que a gente começou a observar? Nós chegamos a uma época de ter 4 vendedores. Aí a gente começou a observar que o arquiteto, o profissional ou o cliente, consumidor final, chegava com um projeto, os vendedores não estavam preparados para conseguir entender o que é realmente. Porque cada projeto, cada arquiteto tem uma linha, e cada vez vocês, como arquitetura, falo isso como engenheiro, né? Vocês vão criando coisas diferentes. E aí vai dificultando a forma construtiva disso. E é o que eu sempre falo na Fênix. Hoje a Fênix, nós não vendemos alumínio. Nós vendemos um conceito de um produto que a gente acredita que funciona, que eu colocaria na minha casa. Para eu colocar dentro da minha casa, onde está a minha família, eu tenho que acreditar no que eu ponho lá fora. Então é uma filosofia de como trabalhar com o produto. E nós começamos a perceber que a maioria desses clientes, desses vendedores, eles acabavam não tendo todo o conhecimento para passar para o cliente final ou profissional que nem você, o seu escritório de arquitetura. A gente foi observando isso, porque você também tem que se preparar. Você tem que conhecer de produtos, você tem que conhecer como está o produto, você tem que saber como constrói o produto, como é a forma construtiva. Você, na hora de conversar com um arquiteto, você tem que rabiscar. Como você falou, mandei uma mensagem para o Hélito lá na primeira vez, eu li o que você queria e rabisquei, fiz um croquisinho na mão e te mandei de volta. Vai funcionar assim. Isso vende. Mas vende não é porque eu quero vender, vende porque eu sei o que eu estou falando. Isso é um conceito. Então a gente percebeu isso, nós percebemos isso dentro da Fênix, e foi a grande charada que a gente começou a perceber aquilo que o profissional que estava vindo lá de fora, que é vocês, no caso, escritório de arquitetura, ou engenharia, sei lá, precisava disso, entendeu? Precisava de mais informação. Por isso que hoje, dentro do nosso showroom, a gente todo ano reforma. A gente traz o profissional aqui para dentro da empresa para explicar como que funciona e para aprender também. A gente aprende muito com vocês lá, outras formas de conduzir. E isso faz com que melhora muito o produto final. Então, a gente costuma dizer o seguinte, a gente vende um avião que decola e ele desce de novo, entendeu? Porque senão a gente não vai ter... Enfim, basicamente seria isso. E dando o exemplo dessa primeira conversa nossa, se você não tivesse dado conta, a gente, né, se tivesse sido uma pessoa que não tem um conhecimento do produto que está vendendo, não aceitasse o desafio, porque é isso, não é simplesmente... foi um projeto.
né? Eu acho que assim, tudo é projeto. Numa construção, num projeto de arquitetura, cada detalhe é um projeto novo. E a esquadria é um projeto. Né? Pode parecer uma porta de giro a mais convencional possível, mas ela é um projeto. E ela, porque você tem que pensar como é que o vento vai bater nela, como que a água vai bater nela, a chuva, se vai entrar água, para onde vai girar, se vai bater na parede, se não vai, como que vai ser o giro, se vai atrapalhar a passagem. Então, tudo é um projeto. Por isso a importância do conhecimento também da arquitetura, né? Sim, sim. De quem está executando a esquadria. Legal, Paty. Bom, e aproveitando falando um pouco sobre esquadria, projeto, né, Pablo, até para a gente conversar um pouco aqui, nós tivemos a oportunidade, né, de te apresentar uma linha, né, cara? Você foi um dos pioneiros aí, né? Acreditar mais uma vez em mim, né? Bom, para vocês que estão nos ouvindo aí, é importante vocês saberem o seguinte. Bom, a Fênix, com parceria com a Talento de Brasília, nós criamos uma linha agora em 2023, que é a Era, uma linha muito bacana, uma linha minimalista. E aí, como sempre, eu buscando desafio, né, e vendo que o Pablo me deu a oportunidade lá, fiz esse convite para você, né, Pablo, para ir até Brasília, Casa Cor, conhecer nossa linha, conhecer nosso produto. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa experiência, porque vem de encontro com aquilo que eu acabei de falar para você. Hoje, nós pegamos profissionais dentro do escritório de arquitetura, levamos para dentro do nosso showroom, porque nós observamos que o quê? Quanto mais informação esse profissional tiver lá, mais ele vai conseguir especificar dentro do conhecimento dele também. Isso facilita o resultado final do produto dentro da casa do cliente. Então, o que nós percebemos? Nesse desafio que eu fiz para você lá, e você topou, né, cara? De ir até Brasília, conhecer a nossa linha, conhecer a Era, eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, porque eu acredito que é diferente. A Fênix se propôs um desafio diferente, né? Queria que você contasse um pouco sobre isso aí. Eu acho que, bom, para mim foi muito bom, porque eu também gosto muito de desafio. Eu acho que fazer arquitetura é sempre um grande desafio. Então, e eu sempre busquei, né? Eu acho que qualquer profissional de arquitetura que esteja tentando fazer algo bem feito, sempre busquei uma esquadria perfeita, né? Vamos dizer, uma esquadria bem acabada, com boa vedação, leve, enfim. E aí você me chamou lá para Brasília, e eu acho que a primeira questão que eu quis entender foi como que era, né, essa esquadria. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Porque a gente tem já alguns modelos e tal. E foi engraçado, foi curioso, porque me chamou muito a atenção, porque uma das coisas que me incomodam, né, na esquadria nada mais é do que uma estrutura. Como eu falo, é tudo um projeto. Então, esquadria nada mais é do que uma estrutura. Para você ter uma esquadria muito fininha, né, pouco espessa, isso é minimalista, né? O que acontece é que a grande maioria das linhas, elas acabam sendo muito largas. Por quê? Porque você precisa estruturar. Sim. Você precisa ter uma massa justamente para você segurar ela de pé. E acaba que quando você tem muitas folhas, e nessas casas que a gente tem feito são muitas folhas, todas embutidas e tal, quando você junta 8 folhas de esquadrias um pouco mais largas, acaba que você tem batente, não é um batente, mas uma largura final de esquadria muito larga. É uma estrutura. Mas por causa da estrutura. E eu acho que você observou isso, né? Vocês que desenvolveram a Era, observaram isso e tentaram reduzir essa largura de folha. E isso, para mim, me chamou muita atenção, porque me soluciona uma série de problemas. E aí eu falei, pô, legal. Que mais? Pô, uma porta com várias folhas, motorizada, com automação. Eu falei, isso aqui é mais complexo ainda, né? É totalmente fora do normal. Então eu falei, vamos lá ver. E fora da curva. Fora da curva. É o não convencional. E é o que, na verdade, todo mundo quer, né? Algo que não seja só o feijão com arroz. Claro, feijão com arroz é muito importante, muito útil, mas para essa arquitetura de alto desempenho que a gente está se propondo a fazer, é o novo, né? Sim. É o diferente, é o que soluciona as questões envolvidas numa casa, num ambiente construído. E aí isso me chamou muita atenção. Eu fui lá, pô, adorei, porque realmente acho que você conseguiu
sintetizar ali bem tanto na largura, né, da folha, como na espessura da parede. Você conseguiu criar uma esquadria muito, muito, muito simples, né, que a simplicidade é muito difícil de chegar. E eu adorei, foi muito legal. E outra, a porta andando, sozinha, né? Vamos colocar uma dessas sua obra aí, Bora. Paulo. Toda hora. Bom, legal, já colocamos, né, Paulo? Já colocamos. Já colocamos, né? Bom, na verdade é isso. A linha Era ela veio para ficar realmente, né? Até a gente comentar num dos projetos que nós estamos fazendo junto. É por isso que você hoje está aqui. Você é um arquiteto que também gosta de muito desafio. Então a gente já colocou, nós já estamos fazendo, estamos executando, estamos no momento de instalação de trilhos na obra. Sim, né? isso. Uma dessas obras suas. E o que eu percebo nos seus projetos, Paulo, queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu percebo que dos projetos que eu venho fazendo com você, sempre tem algo, pelo menos na Esquadria de Desenvolvimento, sempre tem algo diferenciado. Uma das coisas diferenciadas que nós estamos num projeto seu, tanto a Era que está entrando lá, que você já conhece, já está assinando embaixo, conhece esse produto, nós estamos colocando persianas embutidas numa das obras. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse cliente seu, qual que era o objetivo dele. É um desafio, é um projeto muito bacana, que é uma persiana com a motorização embutida, tudo com automação, dando blackout 100%. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas curvas, né? O que você traz para o cliente, um cliente exigente, e eu queria que você comentasse um pouco sobre esse produto que você pediu para nós. Foi você que pediu isso para nós. Foi. Eu considero que eu, como arquiteto, fazer uma casa, uma arquitetura residencial, os outros ambientes construídos também, mas fazendo uma casa, eu quero que a pessoa olhe para casa, more, habite ela e que tenha todas as questões de vida solucionadas. Então, a casa dela, não minha. Então, o que eu preciso é conseguir ler. Isso eu estou falando um pouco mais amplamente, né? Então, mesmo esteticamente, a casa precisa ser, para mim, ela precisa ser, claro, bonita para todos, mas principalmente para a pessoa que vai morar nela. Ela precisa ser funcional, principalmente para quem vai morar nela. Então, para mim, essa arquitetura ela tem que ser o reflexo da pessoa que vai habitar, da família que vai habitar, de quem vai usar a casa. Por que sempre tem um novo desafio? Porque cada pessoa é um universo à parte, cada pessoa é um novo universo, né? Cada família em cada família surgem novas questões, novas vontades, novas formas de usar uma casa. Então, nesse caso específico, além de todas as outras questões que a gente desenvolveu junto, na arquitetura, do projeto, etc., eles tinham uma questão que eles não queriam cortina de tecido mesmo, porque eles têm uma rinite alérgica muito grande, etc., e eles queriam colocar persianas do lado de fora. Enfim, na verdade, eles não vieram, e isso é muito bom também, quando o cliente entende que a função do arquiteto é criar as soluções, não, que não vem uma solução pré-concebida, né? Então, se chegasse uma solução pré-concebida deles, eu quero isso, quero aquilo, poda um pouco, né, a gente de criar. Então, nesse caso, eles não queriam tapete, não queriam cortina, né? Então, pra gente uma complexidade um pouco maior de dar, e queriam um blackout. O escuridão total e tudo acionado da forma mais confortável possível, né? Automatizado. Então, pensei, como que a gente vai solucionar isso? E aí foi quando eu conversei com você, né? Falei, olha, eu tô com essa questão e tal. Eu imaginei uma persiana embutida, porque daí a gente conseguiria criar tanto blackout como isolamento sonoro. E você acha que dá pra gente automatizar tudo isso? Você acha que dá certo? Você falou, pô, vambora. E é isso, aí é projetar, entender todas as variáveis, todas as questões, porque claro que isso dificulta muito mais. Sim. Mas ao mesmo tempo personaliza muito mais a solução. Eu acho que isso que é o grande legal, assim, fazer arquitetura para unifamiliar. E para nós, assim, foi um desafio muito bacana. Nós já tínhamos feito isso há muito tempo atrás, tá? Nada mais a persiana embutida, é um trabalho que são 2 vidros insulados, né?
você coloca uma persiana lá, a gente tinha feito isso há uns 10 anos atrás. Mas o mais legal é que agora vem um desafio novo, né? Que é um produto novo. Nós nunca fizemos assim com sistemas de persiana embutida breakout, que eu acredito que é uma grande tendência para o mercado. Isso nós fizemos em parceria com a Spinline, que é uma empresa muito séria no mercado. Eles que a persiana vem deles, né? Eles que mandam a persiana para nós. E o mais bacana disso tudo é que a gente não é só a persiana, você tem que desenvolver a questão do vidro, estudar sobre o vidro, tem que ser um vidro laminado. A questão dos perfis que vai caber, porque o que acontece? A câmera, numa persiana blackout, ela tem 27 milímetros. Então você põe 27, você põe, dependendo da largura e a altura, você tem que colocar um vidro de 8, mais um vidro de 8 interno. Então isso vai implicar o quê? O tipo de linha. É o que eu estava explicando para você. Então, qual é o tipo de linha que eu vou ter que especificar aqui nesse quarto? Se você falar para mim, Wellington, hoje você consegue fazer disso? Jamais. Vamos lá. E mesmo, dependendo de outras linhas, a gente não consegue fazer. Então, tem todo um estudo atrás disso daí. Não é simplesmente, vou colocar ali e vai dar certo. Não. Tem todo um estudo que começa da persiana, tipo de vidro, sistema de abertura disso daí, tá? É um baita projeto. É um baita projeto. E assim, tá acontecendo, já daqui uns dias tá lá instalado, a gente vai estar filmando, mostrando aí para vocês aí, e vai ser bem legal. Mas também é um desafio, mas eu costumo dizer que tudo isso também, Pablo, é uma parceria. Tem que ter parceria. Porque se você não cria, o que a gente fala que a nossa parceria com vocês é infinita. Porque vocês criam, tem coisas que chegam lá da arquitetura, com todo respeito, não dá, Pablo, não dá. A gente tem. A gente tem. Lá, viu? Mas não dá, viu? Mas assim, a gente entende, eu entendo que vocês têm que fazer isso mesmo, porque se deixar, nós vamos no óbvio ali, né? Vocês não, vamos desafiar. Eu acho que a arquitetura, ela cria isso e ela é muito, como que eu posso dizer a palavra certa? Ela é muito, ela contribui muito, não só para arquitetura ou para construção civil, para tudo, porque ela força com que as coisas aconteçam. Esses vidros maiores que nós estamos, as próprias linhas que nós estamos, outras linhas que são criadas no mercado, é por isso. A arquitetura ela vai empurrando a gente de uma tal forma que a gente vai ter que ir criando cenários e situações e ferramentas para atender vocês. Então ali é um desafio bacana para nós também da Fênix, como outros, mas é um desafio que a gente consiga entregar um produto e atender a expectativa desse seu cliente. Que a gente vai... E outra coisa muito bacana é a questão de automação, né? Então é uma persiana que a gente consegue integrar a automação da casa inteira, né? A automação hoje está em alta, toda a obra, o pessoal quer pôr automação, né? Isso aí. Basicamente é isso. Dentro do mundo da arquitetura, a gente percebe que o quê? Na maioria das vezes, que eu estava brincando agora um pouco aqui, vocês querem as coisas enormes, né? Daqui uns dias vocês vão chegar com uma esquadria que vai ser uma casa, só um vidro fechou. Bom, legal. Dentro dessa visão, você como arquiteto profissional, o que você enxerga em questão de, vamos falar assim, de esquadrias? O que vocês esperam das empresas de esquadrias como nós tá entregando para vocês no futuro, na questão de esquadrias? Olha, sempre muito difícil falar de futuro em arquitetura, em qualquer aspecto, né? Mas eu acho que com relação à arquitetura e esquadrias especificamente, acho que algo que vai ser cada vez mais exigido é desempenho. Desempenho acústico, desempenho de vedação, desempenho em geral. Então, acho que esse é um ponto que vai ser muito importante. Outra coisa que eu acho que vai ser muito importante é a estética. A estética, o futuro, a gente não sabe qual é a tendência exata, mas a gente está numa fase que o minimalismo, a simplicidade está muito forte. Então, eu acho que quanto menos informação, pelo menos eu estou falando da arquitetura que eu acredito, né? Quanto menos informação, quanto mais simples, quanto mais discreto, quanto mais fácil de usar, eu acho que essa é a tendência. Então, eu acho que as exigências da arquitetura, né, as solicitações da arquitetura, elas vão ser cada vez mais nessa linha. Então, por exemplo, essa linha a gente consegue deixar o piso nivelado. Isso com certeza é uma tendência que não vai voltar. Que quem quer
uma casa cheia de degrau, né? Então, com certeza, essa coisa do nível zero. do nível zero, isso é uma tendência que vai seguir, vai ser cada vez mais... Porque a gente sabe que muitas linhas ainda têm desnível, né? Os marcos. Né? Os marcos. Então, eu acho que tem uma série de questões, mas principalmente em termos de desempenho. A questão da acessibilidade é muito importante. Nessa obra aí que a gente está fazendo agora, por exemplo, foi um ponto, assim, acessibilidade. Então, e as esquadrias, a gente sabe que 90% das linhas de esquadria Sim. não são acessíveis, porque ela queria um degrauzinho de 4 centímetros, e assim vai, né? Depende da linha, claro. E essa linha aérea, por exemplo, ela deixa nível zero. Isso já é um fator, com certeza, já é uma evolução gigante. Então, automatização, acho que é outro item que vai cada vez aumentar, né? A casa inteligente, de você conseguir acessar toda a casa via celular. Provavelmente no futuro você vai abrir e fechar a porta com o celular, né? A gente sabe que já tem tecnologia para isso. Sim. Eu acho que uma outra questão é a vedação solar, que talvez possa aumentar muito, né? Por exemplo, acho que tem um vidro que quando você consegue automatizar, ele fica fosco e não deixa mais... Vamos lá, temos no escritório. Outra coisa que eu vi outro dia que é super interessante, já estão criando a tecnologia de criar energia a partir de vidro com células fotovoltaicas transparentes, né, no próprio vidro. Isso aí com certeza vai ser uma coisa que vai ser amplamente utilizada no futuro. Então, eu acho que nunca vai parar. Sempre a gente vai tentar. E aí, com relação à estética, a arquitetura sempre vai apertar, sempre vai forçar, sempre vai querer tentar extrair o máximo que der em termos de desempenho, estética e etc. Colher resultados. Legal, Pablo. Bom, Pablo, aproveitando, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu escritório de arquitetura, deixar aí uma mensagem para quem querer buscar o seu trabalho, conhecer o seu trabalho, né, se possível, deixar também o seu Instagram para o pessoal te acompanhar, conhecer um pouco o Pablo, né? Legal. Bom, meu Instagram é pablo_lanza_arc, tem meu site também, pablolanza.com.br. Acho que com isso todo mundo consegue encontrar aí o escritório. Falando um pouco do escritório e da minha pessoa, né, que acabam sendo meio misturados profissionalmente, bom, eu acredito muito na arquitetura, eu amo arquitetura, eu tive arquitetura em casa, dentro de casa, a vida inteira, não quis ser arquiteto quando eu saí do colégio, nunca quis ser arquiteto, eu fui fazer engenharia química, meu pai sempre me apoiou, enfim, meu pai é arquiteto, já faleceu, mas ele é arquiteto, me apoiou em fazer engenharia química. Eu, no meio da faculdade de engenharia química, comecei a me interessar muito por arquitetura, por incrível que pareça, fui fazer arquitetura e realmente eu amo muito, faço porque eu amo a arquitetura. Com relação ao escritório, eu acho que a nossa filosofia é não fazer muito, fazer pouco, e fazer muito bem feito. Eu acho que essa é a nossa filosofia. Eu não quero fazer 100 casas ao mesmo tempo, não quero fazer 1 milhão de coisas. Não, eu quero fazer bem feito, muito personalizado para a pessoa, entregar um produto de alto desempenho e criar. Eu gosto muito de criar, não só em projeto, mas na obra. Então, essas soluções, tudo isso exige tempo. E para eu poder, né, desenvolver o escritório como um todo, desenvolver essas soluções, a gente precisa de tempo, né? E a gente precisa de vida. Então, eu acredito muito em fazer bem feito e desenhar e projetar o máximo que a gente puder dentro de uma casa e que ela seja mais personalizada possível e que reflita o máximo possível a pessoa que vai usar. Com relação às técnicas, etc., eu acredito também que uma grande tendência que a gente tem é o baixo impacto ambiental. Então, a gente também sempre trabalha muito em cima de tecnologia para o baixo impacto ambiental. Então, desde, por exemplo, as esquadrias, né, o isolamento térmico, que é muito importante, você evitar a troca de calor do ambiente interno com o externo, que eu gosto muito, até produção de energia fotovoltaica, reuso de água. Então, a gente acredita muito nessa tendência e
e valoriza muito esse tipo de solução. E na área de atuação que a gente tem, eu gosto de projetar o que for, sempre brinco que projeto sempre infinito, mas a gente tem dois braços, né, duas áreas de atuação no escritório, que é a área de projeto de arquitetura, projeto de interiores e projeto de paisagismo. Então, toda a área de projeto, que a gente valoriza muito, é uma área muito importante, e toda a área de execução de obra, que também é muito importante. Então, são separadas, mas, claro, muito conectadas, tem uma relação muito grande com a outra. É isso, basicamente. É isso aí, você que está e tu na região, né, Pablo? É isso aí. Entra em contato, tira dúvidas. Legal, bacana. Bom, é isso aí, pessoal. Bacana. Tô aqui. Agradecer a oportunidade de estar hoje aqui com o Pablo, tá? Vocês que gostou do episódio, segue aí o canal da Fênix. Dá um like aí, faz um joinha para nós aí. Segue o Pablo lá também, né, Pablo? Segue. Que é uma referência aí. E o que vocês precisarem é só falar com a gente aí.